Bom dia, gente! Então, hoje viemos aqui falar sobre a acidificação dos oceanos. Nos tempos de hoje, os seres humanos vêm enfrentando um grande problema ambiental, que é o aquecimento global, que é causado pela liberação de gases e estufas, que também temos o maior vilão da história, que é conhecido como dióxido de carbono, também conhecido como CO2. A circulação desse CO2 é causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento, que ano após ano vem aumentando e vem trazendo vários problemas para as pessoas que vivem nesse planeta. O que é a acidificação dos oceanos? A acidificação dos oceanos é um processo no qual o pH da água do mar diminui, tornando-a mais ácida, com a absorção do CO2 da atmosfera. Aproximadamente 30% do CO2 é absorvido pelo oceano. Quando o CO2 entra em contato com a água do mar, ele reage com a água formando ácido de carbono, o que reduz o pH da água e altera seu equilíbrio químico. Isso tem impactos negativos, especialmente para o organismo marinho, que depende do carbonato de cálcio. As principais causas desse aumento de CO2 estão diretamente ligadas às atividades humanas, especialmente as seguintes: queimas de combustíveis fósseis, a combustão do carvão, petróleo e o gás natural para gerar energia. Desmatamento. As florestas absorvem CO2 através da fotossíntese, quando as árvores são cortadas ou queimadas. Agricultura intensiva. Agricultura, especialmente o uso de fertilizante e a criação de gado. Processos industriais. Atividades como fabricação de cimento, aço e produtos químicos. Uso de transporte motorizado. A queima de combustíveis fósseis em veículos e automotores. O aumento dessas emissões ao longo das últimas décadas tem causado uma sobrecarga nos oceanos, que absorvem o CO2 em ritmo muito maior do que o natural. Efeitos sobre os ecossistemas marinhos. A acidificação dos oceanos tem vários efeitos negativos nos ecossistemas marinhos, como a diminuição da biodiversidade, que leva à diminuição da população de peixes e crustáceos, impactos na reprodução. A acidificação dos oceanos diminui a quantidade de íons de carbono na água, o que afeta alguns animais marinhos formarem conchas e esqueletos, ameaça aos corais. Os corais são muito sensíveis à acidificação e são um refúgio para um quarto das espécies marinhas. Impactos na cadeia alimentar. Afeta especialmente espécies como pteropódes, que são importantes na cadeia alimentar, pois são fonte de alimentos para peixes, cetáceos e pássaros. Ameaça a segurança alimentar. A acidificação ameaça o suprimento de proteínas e a segurança alimentar de milhões de pessoas. Consequências na economia. A acidificação dos oceanos pode ter consequências na economia significativas, como a redução de recursos pesqueiros, que pode diminuir a abundância de espécies como molúsculos, amêijoas, ostras e ouriços do mar. Isso pode levar a perdas econômicas e a insegurança alimentar, especialmente para comunidades costeiras que dependem da pesca para a subsistência. Impactos no ecoturismo. A acidificação dos oceanos pode prejudicar atividades no ecoturismo, como o mergulho. Impactos no mercado de crédito de carbono. Pode afetar a formação de conchas, o que altera o depósito marinho de CO2. Isso pode fazer com que o carbono deixe de ser armazenado nos oceanos por longos períodos de tempo, concentrando-se mais na atmosfera. Nesse gráfico, podemos reparar que até 1950, nunca que o CO2 atmosférico passou de 300 partes por milhão. Porém, a partir de 1950, a quantidade de CO2 atmosférico sobe, chegando a 400 partes por milhão. Os oceanos, eles ocupam boa parte do nosso planeta, mais ou menos 3/4 da superfície da Terra. E com esse aumento de CO2, acaba gerando graves consequências para todo o ecossistema marinho e para todas as pessoas que precisam do mar para trabalhar. Hoje, a concentração de dióxido de carbono é de 40% superior à concentração do período pré-industrial. Desde que a era industrial começou, os mares já absorveram mais de 525 bilhões de toneladas de CO2. 30% do CO2 é emitido pelas indústrias, que despejam milhões de toneladas de poluentes na nossa atmosfera, que vai para o oceano. A acidificação dos oceanos tem implicações científicas para a vida dos seres humanos, pois pode afetar diretamente a subsistência de milhões de pessoas. As principais consequências são redução da pesca, perda da biodiversidade, perda de economias
e ameaça a cadeia alimentar. Possíveis soluções da acidificação dos oceanos. A acidificação dos oceanos é um problema grave que ameaça a vida marinha e as comunidades humanas, que dependem dos oceanos. Para combatê-la, é possível anotar várias soluções. Principais soluções para a acidificação dos oceanos é reduzir as emissões do CO2 na atmosfera, que são causadas por atividades humanas. Para isso, é preciso substituir os combustíveis fósseis por fontes de energia. Escolhas sustentáveis. A redução da pegada de carbono pode ser feita por meio de escolhas mais sustentáveis, como transporte público, dietas de baixo impacto ambiental e gerenciamento adequado de resíduos. Pesca sustentáveis. É preciso adotar práticas de pesca que não comprometam a saúde dos ecossistemas marinhos. Educação e conscientização. É fundamental educar a população sobre os impactos da acidificação e as medidas que podem ser tomadas. Redução do plástico. É preciso reduzir o consumo de plástico, não apenas reciclando, mas também tentando parar de consumir tanto plástico.